Oi, pessoal do quinto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem em casa, se guardando, tá? E se protegendo. Eu sou a professora Sara Romini e hoje a gente vai começar mais uma aulinha do quinto ano, a aula 04. Vamos lá? Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre corpo humano, vai continuar, né, o que a gente já estava falando, corpo humano, só que a gente vai ver sistema hormonal e aparelho genital. Mas antes, Chaminézinho trouxe uma leitura de Leite pra gente, um livrinho bem legal, então prestem atenção e leiam comigo, tá? O livro, ó, é Voa João, e ele é da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, certo? Então, uma série de autores aí, série de pessoas que colaboraram para a construção desse livro, tá? É do Multirio, Empresa Municipal de Multimeios, 2015. Então, vamos lá. Este é o João, dentro da casca do ovo. Ele mora na casa de barro, dentro de uma casquinha, em cima de uma árvore imensa. João faz parte da família dos pássaros João de Barro. Como não sai da casca, seus pais levam tudo o que ele precisa: comida, água, brinquedos. Eita, gente, tá parecendo o quê, hein? Vocês nessa pandemia, dentro de casa, presos, sem sair de casa, né? Tudo dentro de casa. Às vezes só no quarto. Mas seu João de Barro anda preocupado e vive cantando para o filho: sai da casca, João. Já está crescido, João. Bate as asas, João. Voa, voa, João. E João lá, dentro da casca. A mãe do João até já matriculou o filho numa escola de passarinhos, mas ele treme só de ver a altura da escola lá em cima. Ó, o João assustado ali, ó, já com a bolsinha, dentro da casca. Para ajudar João a sair da casca, sua mãe canta para ele: sai da casca, João. Não tenha medo, João. Bate as asas, João. Voa, voa, João. E ele lá emburrado, ó. Ó o rostinho dele. Chegou o primeiro dia de aula. Os pais levaram João dentro da casquinha para a escola. Ao receber João, a professora também cantou: sai da casca, João. Vem aprender, João. Bate as asas, João. Voa, voa, João. E ele lá, ó, todo tímido, né, dentro da casca do ovo dele. Mas não adiantou. A professora, então, com muito carinho, levou seus novos alunos com casca e tudo levou seu novo aluno com casca e tudo para a sala de aula. A primeira lição começou e João apenas ouvia, né? Todo mundo lá, sentadinho, ouvindo, mas João dentro da casca. Exercício 1. Asa direita para cima, asa direita para baixo. Exercício 2. Asa esquerda para cima, asa esquerda para baixo. João achou aquela lição muito esquisita, porque era importante ir à escola para aprender um exercício tão bobo. Ele se perguntou. O amiguinho insistiu: vai, João, faz o exercício. Estava todo mundo fazendo e João lá dentro da caixa todo emburrado, né, achando que não precisava fazer. Até que o amiguinho: vai, João, faz. Exercício 3. Agora mais rápido. Asa para cima, asa para baixo. Asas para cima, asas para baixo. João resolveu tentar. Passou a bater as asas como pôde. E aí, com emoção de passarinho, uma emoção de passarinho tomou conta do seu corpo. Uma espécie de frescor, uma leveza, uma alegria. Aí começou a bater as asas dentro da casca. Vamos ver o que aconteceu. João bateu as asas com tanta força que saiu rolando da sala de aula. Cuidado, João, cuidado, o amiguinho avisou. A casquinha continuou girando, 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 ó, gente, caiu. Todos ficaram muito assustados vendo a casquinha que caía, com João lá dentro. Os pais de João não queriam acreditar no que estavam vendo. O que aconteceu? Onde está João, né? Sumiu, cadê João? Só caiu a casca no chão. João, enfim, saiu da casca. Sua professora orgulhosa comentou: você está voando agora, é um pássaro livre e pode voar com seus pais e amigos para onde quiser. Asas para cima, asas para baixo, para cima, para baixo. E ele todo contente ali, ó, mostrando para os pais que estava voando, que tinha aprendido a lição, que conseguiu
né, compreender e fez direitinho. É verdade que o João tinha deixado sua casquinha para trás, porém conquistou o que há de mais importante para um passarinho, o céu. Ele voando, ó. Bate as asas, João, o céu é o limite, João. Voa, 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 João. E aí, pessoal, gostaram da historinha? Bem legal, né, gente? Então, ó, a Chaminézinha tá dizendo aí. Gostaram do livrinho que eu escolhi? Vocês já estão crescidos como o João para voar bem alto nos estudos? Né, gente? Vocês já estão na fase que estão se desenvolvendo, né? 5º ano já. E nessa aula vamos entender um pouco mais sobre o nosso corpo e as mudanças que ocorrem nele. Então, a gente vai falar sobre uma fase muito importante, que é a adolescência, que muitos já estão aí na pré-adolescência, quase adolescentes, né? É um período de transição, né? Então, é um período de mudança que passa da infância para a idade adulta, certo? Então, a gente tem esse intervalo que é onde nosso corpo vai crescer, desenvolver, a nossa mente também vai desenvolver, vão aparecer alguns hormônios que vão influenciar tudo isso no nosso corpo. Então, a gente vai ter muitas mudanças físicas no nosso corpo, mentais, certo? E sociais. A gente também vai ali, ó, mudar o nosso comportamento com nossos colegas, com os nossos familiares. Muitos, inclusive, acham que, os pais, né, acham que a adolescência é uma fase de terror. Mas é porque a criança tá ali passando de criança para adulto. Então, essa fase que é um pouco longa, ela é bem complicada às vezes, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e entendendo o que é que acontece, a gente pode até controlar melhor, né, tudo que acontece. Então, ó, na adolescência, há uma necessidade de construção da própria identidade. Então, a gente vai ali começar a desenvolver, vai perceber mudanças no nosso corpo, né? A gente não vai começar assim, não me reconheço nesse corpo, porque a gente vai crescer muito rápido, né? Vai desenvolver algumas coisas que a gente não tinha, certo? Então, a gente começa a procurar alguma coisa que a gente se identifique. Por isso que é uma fase bem crítica e bem importante também. A gente vai ter alterações bruscas de humor, então vai mudar muito. Um dia a gente vai estar alegre, outro triste. E são os hormônios, tá? Que eu vou explicar já já. Primeiras descobertas sobre a sexualidade e também nessa fase que começa a puberdade. O que é a puberdade? A puberdade, gente, é o conjunto de transformações físicas que meninas e meninos sofrem e que os preparam para a idade adulta. Marca o início da adolescência. Então, quando começa todas aquelas mudanças no nosso corpo, a puberdade chegou. E falando um pouquinho sobre sexualidade, o que é sexualidade, que a gente vê também... Ui, que chaminézinho caindo aqui, ó. Que a gente vê também que acontece... nessa fase, a sexualidade, ó, é um aspecto muito particular da vida de cada um, que envolve não apenas a prática e o desejo sexual, mas outros aspectos como comportamento social e o modo como a pessoa lida com o próprio corpo. Assim, é fundamental entender que cada indivíduo manifesta a sua sexualidade de uma forma e que todas elas devem ser respeitadas, tá, gente? Independente do gênero, da cor, da religião ou da classe social. Cada um vai ter um gosto, cada um vai querer encontrar um grupo que se identifica mais e a gente tem que respeitar todos esses comportamentos que acontecem, principalmente que começam a aparecer nessa fase. Então, vamos falar um pouquinho mais das mudanças na puberdade. Nas meninas, ó, acontece, na maioria das vezes, acontece isso, para os dois. As mudanças ocorrem em nosso corpo e também em nosso comportamento. Inicia-se ali, em geral, entre 10 e 12 anos para as meninas e 12 a 14 anos para os meninos. Mas isso pode variar, tá, gente? Pode começar antes, para as meninas e para os meninos, começar um pouquinho depois, certo? Então, ó, 10, 12 anos é a média, certo? Ou para as meninas, ou 12, 14 anos, que é a média para os meninos. E aí começa o desenvolvimento de algumas características sexuais. Nas meninas, nós vamos ter, elas vão começar a menstruar, seus seios crescem e nascem pelos nas axilas e na pubis. Então, super natural e super normal, tá? E as meninas, tanto as meninas quanto os meninos, precisam entender que esse é um momento de desenvolvimento, não só para as meninas quanto para os meninos. E aí, quando as meninas começam a menstruar, é porque o corpo delas já está mostrando sinais de que está desenvolvendo para um dia, lá no futuro, elas poderem gerar um bebê. Certo? E os meninos precisam também compreender que é uma fase muito sensível de mudança para as meninas e entender quando a gente vê uma coleguinha mais triste um momento, no outro dia tá alegre, tá triste. Isso é o ciclo menstrual que vai fazer isso. Vou explicar já já para vocês quando a gente falar sobre hormônios.
Alguns adolescentes de ambos os sexos engordam ou emagrecem, ficam com a pele cheia de espinhas e podem passar por outras transformações como de comportamento. Nos meninos, a voz vai alterar, vai ficar mais grossa, nascem pelos no rosto, a barba, bigode, né, fica lá bem peludo, e nas outras regiões como axila, pubis, que é a região ali dos órgãos genitais, e outras partes do corpo. Os testículos e pênis vão começar a crescer e desenvolver mais. A puberdade, é a partir da puberdade que o corpo se torna apto à realização de mais uma função, a reprodução. Cresce, assim, a responsabilidade pelos atos praticados, pois ter filhos deve ser uma decisão bem planejada. Não é porque o seu corpo está começando a desenvolver que você vai, né, fazer o que não deve, certo? Deixa crescer, desenvolver, quando tiver lá maior de idade, trabalhando, né, que a gente pensa que as responsabilidades vão aumentar, tá, gente? Ter um filho, a responsabilidade é extremamente grande, tá? Conhecer o próprio corpo e como ele funciona ajuda a entender melhor como somos e a tomar decisões mais conscientes. Então, por isso que a gente precisa estudar, entender o nosso corpo e o desenvolvimento que acontece nele para poder a gente tomar as decisões bem mais conscientes, né? Então, vamos conhecer um pouquinho do aparelho genital masculino e feminino. O sistema reprodutor ele é responsável pela reprodução. Nesse sistema, encontramos estruturas que produzem gametas, que são as células reprodutivas. Então, nos homens, espermatozoide, nas meninas, o ovócito ou óvulo, também isso é muito conhecido mais como óvulo, tá? Elas são células que vão ali garantir a reprodução do ser humano, a continuidade da nossa espécie, tá? No caso do sistema reprodutor feminino, além, né, dessas estruturas, a gente também vai ter o órgão, o útero, que vai estar ali preparado para receber esse embrião que vai se formar no futuro bebê. Então, aqui é o aparelho genital feminino, né? Então, a mulher, ela vai ter essa estrutura aí. Isso é a imagem do útero e de toda a região do aparelho reprodutor. Só que ela tá cortada assim pra gente ver internamente, tá? Na verdade, ela parece uma pera. O útero parece uma perazinha assim e sai dela dois tubos, tá? E cada tubo no final dele vai ter os ovários. Vou explicar já já, mas não vou aprofundar, que a gente vai ver isso mais na frente. Então, gente, temos o útero aí, a perinha aqui central, só que tá cortada na imagem, tá? Como formando um T, certo? Temos o útero. Do útero vão sair as tubas uterinas, né? E na ponta os ovários. Nesses ovários é que vai ser reproduzido ali, vão ser reproduzidas as células reprodutivas. Então, no caso das meninas, das mulheres, os óvulos, tá? E depois, no finalzinho da pera aí embaixo, a gente vai ter, nessa imagem aqui tá melhor, o colo do útero e a vagina, certo, gente? Então, fica ali na região do abdômen, na região aqui de baixo, né? E quando a menina vai menstruar, quando ela menstrua, geralmente ela tem contrações nessa região do útero. É como se fosse preparando o útero para futuramente uma gestação e na hora do parto. Então, o corpo da mulher, ele passa por um grande tempo, né, se preparando para um desenvolvimento de um bebê, que é o útero. Ele se prepara ali com a menstruação, está se preparando. E essa contração que as meninas sentem, a maioria das meninas sentem quando está ali com o ciclo menstrual, né, está menstruando, é justamente esse útero contraindo, se preparando para futuramente o parto, ele conseguir expulsar o bebê na hora certa. Então aí, o útero lá, né, a fotinha aí da mulher com o bebezinho, certo? E o aparelho reprodutor masculino, que ele vai ser formado pelo pênis, testículos, que é no testículo aqui embaixo, que temos os gametas reprodutivos, né, células reprodutivas, que são os gametas, os espermatozoides. E aí a gente vai ter saco escrotal, epidídimo, ductos diferentes e uretra, tá? Mas basicamente, pênis e testículos, né, que é mais visível para vocês, certo? Então, gente, vamos entender que os hormônios são os principais agentes que influenciam todas as mudanças que ocorrem no nosso corpo. O que são hormônios? Hormônios, gente, são substâncias produzidas pelas glândulas do nosso organismo e que percorrem o corpo por meio do sangue, atuando nos órgãos e controlando o funcionamento deles.
São vários os tipos de hormônios produzidos pelo corpo. Hoje a gente vai falar sobre os hormônios sexuais, tá? Que vai ali estar influenciando as características sexuais. Então, ó, a glândula da hipófise, como vocês podem ver aí, é uma bolinha, um saquinho bem pequenininho que está abaixo do cérebro, bem no centro da nossa cabeça. Ela vai produzir as gonadotrofinas, que são hormônios que vão atuar naquelas gônadas, tanto dos homens como das meninas. Nos homens, os testículos e nas meninas, os ovários. E aí, através desses hormônios, vai ser produzido e liberado o gameta. Então, os hormônios são folículo estimulante, FSH, e o luteizante, LH. A gente também vai ter testosterona, como a gente vai ver agora. As gonadotrofinas, além de estimular a produção de gametas, estimulam também as gônadas a produzirem hormônios sexuais, que são nos homens testosterona, que aí vai ajudar o desenvolvimento, o homem vai ficando mais musculoso, é mais fácil ele conseguir ficar musculoso por causa da testosterona, tem muita testosterona no corpo do homem, né? E aí é mais fácil o homem pegar massa muscular. Já para as mulheres não, a gente vai ter mais estrógenos e progesteronas, que são hormônios que vão estar ali atuando nesse ciclo menstrual. Então, vai ter sempre um desequilíbrio hormonal no corpo da mulher acontecendo. E por isso que a gente vai ter aquelas variações de humor constante, né? Todo mês a gente vai ter uma variaçãozinha aí de humor. Às vezes vai ficar mais triste, vai ficar mais abusada, às vezes mais alegre. Porém, se, por exemplo, a menina fica o tempo todo triste, é bom procurar um aconselhamento médico, uma ajuda médica, porque pode estar iniciando aí um outro problema mais sério. Vocês gostaram de aprender sobre o corpo de vocês? Eu adorei. Agora, eu sei que várias mudanças irão acontecer no meu corpo e entendendo o que irá acontecer me deixará mais seguro e feliz comigo mesmo, respeitando tudo no meu tempo. Certo, gente? Então, o chaminézinho aí finalizando. Lembrem-se de mandar o desafio das aulas passadas. Na próxima aula eu vou reforçar vocês. Beijão, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, gente.